Fala, estrangeiros, tudo bem com vocês? Olha, falar de uma experiência pessoal hoje aqui com vocês, né? Qual foram as coisas que eu mais aprendi depois que eu saí do Brasil? É, São palavras assim, chavões que às vezes a gente fala muito, ou então vocês ouvem muito nos jornais aí do Brasil, ou então mesmo para quem vive aqui fora, ouve esses jargões assim, mas ninguém, ou muitas poucas pessoas, né, realmente entram ali dentro do conceito e tentam destrinchar aquilo de uma forma degustável para si mesmo e aprender, isso significa esse jargão, né? Então são coisas, eu saí do Brasil com 17 anos de idade. Tenta entrar agora num túnel do tempo, sabe? Tenta entrar agora num universo paralelo, numa vida paralela, onde você é um rapaz, 17 anos, que saiu do Brasil. Foi morar em Portugal, sabe? Então eu tava ali no meu ensino médio, no segundo ano do segundo grau, ia começar o terceiro ano do segundo grau, tive que mudar de país, fui para Portugal. Entrei lá, cheguei como um brasileiro, né, em Portugal, entrei direto na escola e do nada é aquilo, é feito o admirável mundo novo, né? Tudo diferente, outras pessoas, outro sotaque, outras brincadeiras de infância que eu nunca ouvi na vida, outras referências, e isso ali a gente começa a aprender muita coisa sobre nós mesmos a partir dessas experiências. Então uma coisa muito interessante que a gente começa a aprender é que não tem que aprender muito mais sobre o país. Você começa a ter noção que você não sabe muita coisa sobre você mesmo. Emoções que você nunca tinha sentido antes, sabe? Complexos que você nem imaginava que teria dentro de você começam a aparecer. Muita coisa que tá dentro de você bem enterrada, ou então que era só uma sementinha ali, cresce de uma forma que você acaba se surpreendendo mais com você mesmo do que com o país. Então eu tava pensando aqui quais são as três coisas mais importantes que eu aprendi depois que eu saí do Brasil. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então a primeira coisa mais importante, o primeiro jargão aí, integração. Né? Integração. O que significa isso? Muita gente liga essa palavra com refugiado. Tá fugindo de uma guerra, quer chegar agora aqui na Suíça, ou então tá chegando na Alemanha, na Turquia. Então, programas de integração aqui para esses estrangeiros, para essas pessoas, né? Mas, pô, era um rapaz normal ali, normal assim, eles também são normais, né? Mas a situação em que eu cheguei no país era uma situação bem mais cômoda, vamos colocar assim. Então, essa integração na escola, é, na sociedade como um todo, é uma coisa que eu comecei a perceber que o país não ia mudar por minha causa. Então muita gente fica presa numa bolha durante anos e nunca sai dessa bolha, porque ela pensa que o país inteiro tem que mudar por causa dela, né? E ela não começa a entender que na verdade ela que tem que mudar por causa do país. No país que ela vive, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, não importa, sabe? O país não vai mudar por sua causa, sabe? Então você tem que se integrar no país, integrar aonde? Na cultura, na língua principalmente. Muita gente, olha, vocês vão surpreender, vocês nunca saíram do Brasil. Tem muita gente aqui que odeia a língua, odeia o alemão. Eu não quero aprender esse alemão, não gosto da língua, sabe? Não sei falar direito, porque às vezes as pessoas começam a aprender, só que comete muito erro no início, então vê essa dificuldade, fica frustrada. Então tem dois caminhos: ou eu vou me esforçar mais para aprender a língua, então eu vou frustrar e vou pegar trabalhos aqui que só precisa falar português, sabe? Tem muito trabalho aqui que é na construção, ou então tem trabalhos que é na área da limpeza, sabe? Que tem gente que só fala português e fica ali naquela bolha ali e não consegue sair porque não aprende a língua. Então uma parte fundamental da integração no país é que você aprenda a língua, mas você tem que estar aberto. Às vezes, muitas vezes o problema é com você, coisas dentro do seu coração, da sua alma, que você tem que entender e curar e mudar isso tudo, né? Então aprender a língua é uma coisa, entender o humor do país também é muito importante, sabe? Entender sobre você, como eu me situo aqui nesse país, sabe? Que de onde eu vim, onde eu estou agora, sabe? As coisas que eu quero atingir, o que eu quero atingir aqui nesse país, o que eu quero alcançar aqui nesse país. Muitas vezes a pessoa não entende, não pensa nisso. Quando você entende esse globo inteiro de situações, de sentimentos, sabe? De observações que você faz sobre o país e sobre você mesmo, você acaba se surpreendendo e percebe que tem mais coisa que você não conhecia dentro de você do que do próprio país onde você vive.
Então, a partir do momento que você consegue fazer essa simbiose entre as duas coisas, você é uma pessoa integrada no país. Isso não quer dizer que você tem que fazer uma coisa errada, ah não, porque no Brasil eu não fazia, mas porque aqui é, sabe? Então eu nego alguns princípios que eu tenho para fazer uma coisa errada, estou me integrando aqui no país. Não, não. O que é certo, o que é errado. Isso é uma coisa universal. Eu falo sobre costumes, eu falo sobre conceitos aqui que as pessoas têm como importante, como não tão importante, e você entende essas coisas. Muitas vezes você sabe lidar, você não pega isso para você, mas você sabe lidar com essas situações de uma forma muito mais concreta, muito mais produtiva. Então é isso, a primeira coisa é integração. Eu me aprendi a integrar, sabe? Eu aprendi a mudar coisas dentro de mim, a me adaptar a determinadas situações, a determinados observações que eu fazia com relação à sociedade, no trabalho, familiar, sabe, com meus amigos também, e aprendi a lidar com as situações. A primeira coisa é a integração, né? A segunda coisa é a coragem, sabe? Se você quer dar certo aqui do lado de fora, é aquilo que eu falo, pode ser que aconteça no Brasil, mas é tão forte aqui do lado de fora, é a coragem. Se você não for um cara corajoso, se você não for uma pessoa ousada, que queira mais, sabe? Não vai dar muito certo para você aqui não. No primeiro passo, só de aprender a língua, você precisa ser uma pessoa corajosa, porque você vai frustrar. Você vai ver ali, igual foi com o meu sobrinho aqui, muito interessante. Ele nasceu aqui, né? E eu aprendi alemão quase junto com ele, né? Era recém-nascido quando eu cheguei aqui na Suíça. Então ele aprendeu alemão muito mais rápido do que eu, porque ele aprendeu como criança, era um bebezinho, criança, e foi aprendendo a língua. E hoje ele fala alemão perfeito, natural, né? Daqui. E eu falo meu alemão com sotaque ainda, cometo alguns erros, como naturalmente muita gente comete também. Mas você tem que ser uma pessoa corajosa, tem que ser uma pessoa que vai em frente. O que é uma pessoa corajosa? Vamos destrinchar esses conceitos também. A pessoa corajosa é aquilo, quando você é confrontado com uma situação que parece ser maior do que você, sabe, que quer te amedrontar, que quer te deixar desse tamanhozinho, você fala, não importa, eu vou continuar e eu vou conseguir. Eu vou ganhar dessa situação. É o antigo Davi e Golias. Sabe, na hora que Israel inteiro estava tremendo diante de Golias, quem que apareceu lá? O menino Davi. Sabe, falou assim, quem que é esse cara aí que tá falando do meu Deus? Eu vou lá e vou ganhar dele. Então todo gigante que aparece aqui, seja no trabalho, seja na sociedade, seja onde for, sabe, quer se apresentar como um Golias diante de mim, eu me apresento como Davi também. Então eu chego e eu sou uma pessoa corajosa com relação a essas situações. É muito fácil a pessoa no conforto da casa dela, do sofá, falar assim, não, sou corajoso, sou corajoso. Mas é aquilo, quando a porrada chega, sabe? Quando chega aquele situação, aqueles fantasmas fazendo burro pra cima de você, você tem que ser Davi para eles também. Sabe? Falar, não, não só vou enfrentar, mas como eu vou ganhar dessa situação também. Sabe? Seja na língua, seja em coisas dentro de você, seja nos seus pensamentos. Pô, será que eu vou aprender essa língua mesmo? Será que eu vou aprender esse alemão mesmo? Que língua difícil, cara. Não tem nenhuma referência que eu possa pegar e o tempo tá passando, corrida contra o tempo, e eu tenho que continuar, eu tenho que passar, tenho que fazer isso, sabe? A situação tá aí, sabe? Você não é o cara mais forte do mundo, mas não importa, você vai continuar e você vai vencer a situação, o tempo vai passar e vai provar o quão corajoso você foi, vai lembrar lá do passado, pô, imagina 2013, quando eu cheguei aqui na Suíça e pensei naquela época, pô, se eu não tô conseguindo nem aprender o alemão aqui, como é que eu vou trabalhar falando em alemão? Como é que eu vou me relacionar nesse país aqui falando alemão? E eu estou aqui, 9, quase 10 anos depois, falando alemão, trabalhando, conduzindo, dirigindo carro, fazendo tudo como qualquer outra pessoa está fazendo também, mas para isso tem que ser corajoso. Se você não for uma pessoa corajosa, você acaba ficando frustrada, sabe? E acaba voltando pro Brasil, ou então acaba entrando em depressão muitas vezes, estou com saudade do meu país, aí começa a ver dificuldade em tudo, começa a ver dor em tudo, você fica com sua alma adoecida e você não consegue mais seguir em frente por causa disso. Então já chega com esse mindset já, sabe? Seja uma pessoa corajosa. Vai chegar dificuldade, isso é uma coisa bem clara. Vai ter dificuldade, vai ter situação difícil, vai ter situação que você vai pôr a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Mas o tempo passa, você tem que fazer a sua parte e Deus faz a parte dele. A sua parte é ser uma pessoa correta e corajosa, sabe? Ser uma pessoa disciplinada. Eu vou conseguir continuar na minha disciplina, eu vou continuar do plano, não vou mudar o meu plano aqui no meio da guerra, vou mudar a minha estratégia, não. Eu vou continuar e vou ser exatamente a mesma pessoa, eu vou manter a minha disciplina, eu vou manter os meus planos e eu vou ser uma pessoa corajosa. Eu vou continuar seguindo esse caminho que eu tracei para mim e Deus vai fazer a parte dele e vai aprovar e eu vou conseguir as coisas no final, porque eu estou fazendo as coisas da forma certa, da forma correta. Então é uma coisa que vai me levar ao meu terceiro ponto. Sendo uma pessoa corajosa,
Você vai começar a fazer, escrever aqui, saber o seu valor. É uma coisa assim, parece até bobo às vezes quando a gente fala, sabe? Fala, não, eu sei, mas você dá pausa no vídeo aí e fala três pontos fracos seu. E agora fala três pontos fortes seu, sabe? Você se conhece de verdade, assim, do topo da sua cabeça. Você consegue falar assim, três coisas rápidas? Muitas vezes a gente não faz essa auto-reflexão, então a gente não sabe isso. Então você chega aqui muitas vezes, é claro que você começa a se comparar com as pessoas. Pô, eu tô aqui ralando para trabalhar, e você vê às vezes um suíço, sabe, que fez uma escola aqui, às vezes tem até uma qualificação menor do que a sua, então você percebe que aquela pessoa não se performa tão bem como você performa, e aquela pessoa continua evoluindo na carreira dela, evoluindo ali, a pessoa estava aqui, agora já passou por um trabalho muito melhor do que o seu, e você começa a ver, você começa a fazer essas comparações, pô, mas por que eu não consigo? Pô, eu estou me esforçando aqui porque as coisas não estão dando certo, sabe? Então você tem que se situar e ver as coisas da forma que ela é, das formas que elas são, sabe? Então você tem que reconhecer o seu próprio valor. Peraí, pode ser que ele fez a escola aqui no país, terminou a escola, entrou numa Leire aqui, né, que é um curso de aprendizagem, formou esse curso de aprendizagem, entrou num banco, está trabalhando no banco lá e o cara tem o quê? 23, 24 anos e tá ali já com 5 anos de experiência no banco aqui na Suíça, mas espera aí, qual que é a realidade dele? É um cara suíço. Eu não, sou uma pessoa que saiu do Brasil, cheguei aqui no país, aprendi do zero a língua, estou fazendo o meu melhor aqui no país, estou matando um leão por dia e eu vou chegar lá em cima também. Então, uma coisa que eu aprendi é não ficar se comparando com ninguém. Você tem o seu caminho, você tem a sua estrada. Eu não vou ficar me comparando com outras pessoas se elas estão muito bem, se elas estão muito más, se está dando certo, se está dando errado. Isso aí só gera coisa. E presta atenção que muita gente vai começar a ficar com inveja de você, sabe? Assim, pô, quando começar o seu objetivo a aparecer, quando você começar a entrar na sua área de trabalho aqui, depois de anos nadando, você começa agora a tirar a cabeça da água e ver a ilha lá na frente, né, o oásis no deserto ali, muita gente vai falar, ó, o cara perto do oásis ali, entrando no oásis. Ah, pois é, ele sempre teve isso. Ah, não, pra ele sempre foi fácil. Ninguém viu as braçadas que você deu lá atrás, as caminhadas no deserto que você teve lá sem beber um golinho d'água, e agora quando chega no oásis e o pessoal que tá no deserto olha para você lá dentro no oásis e fala assim, pô, olha lá, o cara tá no paraíso. Sempre foi assim, deve ser filhinho de papai. Deve ter recebido tudo em cima do colo dele. Foi nada disso, sabe? Então traça o seu caminho, saiba qual que é o seu valor, sabe? De onde você veio, quem você é, quais são as coisas que você aprendeu. Muito importante, isso fortifica muito. Quando você está aqui, está aprendendo alemão, está numa dificuldade, então você está no casamento, está no relacionamento, às vezes com uma pessoa que não é da sua nacionalidade, então mesmo com outro brasileiro, está casado com essa pessoa e tal, você faz sempre essa auto-reflexão. Pera, de onde eu vim? Quais são os leões que eu já matei até hoje? Como Deus tem estado comigo durante todo esse tempo? O mesmo Deus que me deu vitória no passado é o Deus que luta comigo hoje. Então eu não vou abrir mão dos meus planos, de tudo, por causa de uma dificuldade que apareceu ou de uma insegurança que às vezes aparece no coração da gente. A gente continua porque a gente se conhece. Eu sei qual que é o meu valor. Então se chega uma outra pessoa com preconceito, com racismo, então chega com ironia pra cima de você, uma pessoa que às vezes é aqui do país e quer chegar com uma ironia, falar com você e tentar te colocar para baixo, peraí, eu sei o meu valor, eu sei o peso da minha voz, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu lutei, eu sei as vitórias que eu tenho dentro de mim também. Então não vou abrir mão, vou dar minha opinião aqui também, claro, sempre educado e tal, mas não vou fugir de confronto, não vou deixar ninguém pisar em cima de mim e nem passar por cima de mim. Eu vou ter os meus dois pés no chão e eu vou seguir em frente, porque eu sei qual que é o meu valor, eu sei quem que tá comigo, sabe? Eu sei as vitórias que eu já tive na minha vida. Então é isso aí, eu aprendi muito essas coisas, continuo aprendendo e vou aprender, tenho 34 anos, vou viver ainda sobre muitos anos ainda, pretendo viver até meus 120, até lá vou aprender muita coisa ainda e vou estar aqui chegando para passar a dica para vocês também. Espero que tenha ajudado alguém do outro lado e que Jesus abençoe e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!